Olá, seja bem-vindo ao CCS Cast, o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados, criado para falar sobre direito de forma descomplicada. Estamos em março, mês da mulher, e nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada da mulher no agro e tratar junto disso um pouquinho do direito no agronegócio. Márcia Alcântara está aqui com a gente. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Que trouxe uma convidada muito especial, que é um exemplo e ilustra a jornada da mulher no agro, que é a Flávia Cristina Alcântara Caetano. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Seja bem-vinda, vem contar um pouquinho da história dela. Gente, ela é proprietária do sítio Piancó. Mas muito antes disso, ela era uma professora de francês que deixou a atividade inicial da sala de aula, da aula de línguas, para cuidar desse sítio, que hoje produz frutas, mel, cachaça e tudo isso em apenas 1 hectare. Alqueire, perdão, gente, tudo isso em um alqueire. Mostrando que tamanho, nem sempre é documento quando se fala em propriedade rural. E por isso que a Márcia quis trazer esse exemplo para a gente, através dessa história inspiradora, falar um pouco de gestão, de dicas jurídicas, para quem está aí, cuidando aí da sua fazenda e da sua propriedade rural. Não é isso, Márcia? Isso. Bom, seja bem-vinda em primeiro lugar, Flávia? Obrigada. Flávia, é um prazer receber. E deixa eu explicar aqui para quem está nos assistindo, em que pese o mesmo sobrenome e o mesmo olho claro, eu e a Flávia não somos parentes. Já fizemos até um estudo aqui da árvore genealógica, nós não somos parentes. Estou conhecendo a Flávia pessoalmente agora, já stalkeava ela há muito tempo no Instagram, né? E é um prazer te receber aqui, Flávia, conhecer um pouquinho mais da sua história e passar para quem está nos assistindo que extensão e gestão produz-se muito bem. Exatamente. E aí, Flávia, eu queria que você contasse para nós um pouquinho da sua história como mulher, como produtora rural, e para que a gente tenha um pouco como desmistificar essa questão da fragilidade da mulher frente ao agronegócio. Começa contando antes de chegar o que você fazia antes, como é que você chegou, como é que começou tudo, a história do sítio Piancó. Porque assim, gente, já vamos falar, não é que ela herdou uma terra, Então vamos lá. Não. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Fiquei muito surpresa com o convite quando recebi da Márcia e fiquei também porque é minha primeira vez. Que honra! De muitas outras, que honra! Que honra! Então fiquei muito lisonjeada e assim, e como você falou, né, Raquel, não foi nada herdado, né? Sou aqui de Anápolis, né? Venho de uma família mineira que se instalou aqui em Anápolis. E aqui em Anápolis fiz todos os meus estudos e conheci um movimento escoteiro lá no Parque da Matinha. E esse movimento escoteiro como você trabalha muito com a terra, com as plantas, né? Você tem uma outra visão da natureza, de respeito à natureza. Então, a gente tinha muitos projetos de reflorestamento, de limpeza de parque, né? Eu lembro que a gente fazia muito. E isso ficou aquilo, né? E lá no movimento escoteiro, conheci meu esposo, que também já veio de um meio rural, embora somente até os 7 anos, mas ele tem esse sentimento à natureza também. Nos casamos e, com as oportunidades,
fomos para fora do Brasil, né? Que coincidiu França, né? Lá estudei, fiz faculdade, né? Tanto que chegando aqui, retornando a gente, primeiro trabalho foi dar aula de francês, mas a gente veio com um projeto que hoje a gente tem a empresa consolidada, né? Urbana, né? Não rural, no ramo de tecnologia. Lá eu trabalhava, né? Durante o dia e à noite dava aula de francês. E nesse meio tempo, o amor à terra, a gente queria ter um pedacinho de terra, né? Para ter qualidade de vida, para poder. A gente sentia necessidade. Até por todo esse vínculo pregresso aí que você está contando para gente. Exato. E começamos a buscar na região, mas a gente queria um pedacinho de terra com água, né? Ah, achava muito, mas encontramos, né, onde o Piancó passa bem no fundo da chácara. Vai ser lá. Compramos meio alqueire e veio a necessidade de essa terra vai nos trazer a qualidade de vida, né? Mas é necessário fazer com que ela nos traga recurso também, porque ter terra, você tem que ter recurso para trabalhar essa terra, para construir, para reflorestar, né? Para manter. Para manter, inclusive, quando nós chegamos, era uma área onde plantava-se soja. Era uma área totalmente degradada. E foi aí que a gente começou, né? Começamos com o pomar de mexerica, limão e manga. Já começamos e buscamos também, junto à Emater, na época, plantas que pudessem reflorestar as margens do rio, porque estava tudo degradado. E aí as oportunidades vieram, a gente conseguiu comprar mais meio alqueire, né? Se elevando aí a 1 alqueire hoje, e onde a gente também fez a plantação do pomar, de mais pomares de lixia, né, que nós temos hoje. E hoje a gente conta com 1 alqueire, mais de 3.000 plantas plantadas por nós, né? E em busca de deixar aquele lugar melhor do que a gente encontrou. Esse é o nosso objetivo. Você certamente deve ter uma casa de campo lá para vocês passarem fim de semana. Sim, hoje aí a gente construiu, né? Fizemos a construção da casa e assim, estamos com mais projetos, né, e futuros. São quantos pés de lixia? Eram 130 iniciais, hoje são 100. Umas podas lá que a gente fez que não deu certo. Hoje a gente tem de pitaias, nós temos quase 2.000 pés de pitaias. Pitaias que é a maioria, né? Isso. Uhum. Temos caqui e manga, mas não comercial. E como é que surgiu, assim, quando vocês começaram a plantar, né, a pitaia e depois a lixia, qual que foi o objetivo inicial? Por que vocês já pensavam assim, em vender essas frutas? Como é que, desde o início, foi feito, traçou um plano ou as coisas foram acontecendo? Assim que a gente comprou, como não tinha nada na terra, né? Era só a soja que tinha acabado com a terra toda lá. A gente foi buscar frutas que tivessem uma produção rápida, para a gente começar a ter um retorno da terra, né? Então, aí, na época, foi quando a gente plantou a mexerica poncã, limão Tahiti e manga. Nós chegamos, teve ano que nós vendemos 8 toneladas de mexerica. Quantos pés? Só para a gente ter uma noção. Foram 270. Uhum. Tem que confirmar, mas foram muita mexerica. A gente vendia, entregava no Ceasa, né?
E a gente começou a empolgar e ver que, ó, esse negócio funciona, né? Tudo que você planta, você colhe. Aí o limão já não foi tão interessante, porque ele não dava caldo, E aí a gente decidiu tirar o limão. Plantamos abacate, mas não deu certo. E aí surgiu a ideia da pitaia em 2019. Porque a gente. Mas só que antes da pitaia, lá em 2011, aí quando a gente comprou mais o outro meio alqueire, a gente falou assim, né? Inclusive conversamos com um agrônomo amigo nosso. Eu quero uma fruta diferente. Não quero banana, laranja, mexerica, porque isso a gente tem a mexerica nessa outro meio alqueire. Vamos buscar uma fruta diferente que tem a possibilidade de dar aqui em Goiás, mas com um pé que dure muito tempo, porque, por exemplo, mexerica não dura muito tempo. E aí o agrônomo nos falou da lixia. E a gente já conhecia, né? Sabia do potencial, uma fruta maravilhosa. 130 pés. Vamos plantar essa lixia. Lá em 2011. E aí essa lixia não dava nada, não dava nada. E o limão Tahiti não deu certo. No lugar desse limão, então, a gente foi experimentar a pitaia em 2019. Embora ela dá rapidamente, mais ou menos com 2 anos ela já produz. E a gente falou, vamos experimentar. Começamos com um talhão de mais ou menos 1.000 pés. Na verdade, a gente começou com 500 pés. E aí a produção foi muito rápida, né? É claro que ela exige um manejo, um cuidado muito grande no início, né, da formação. E com essa pitaia, a gente justamente buscando conseguir fazer aquele sítio ficar autossustentável. Esse era o objetivo sempre. Porque a gente tem funcionário, né? Então, tem gastos, é adubação. Nada é barato. Agora, então, tá um horror. Agora o negócio ficou feio. Mas, e assim, a gente vem lutando e busca. Então, o que que a gente busca lá? Reflorestar é o primeiro passo, né? Então, hoje, a gente, assim, hoje, depois de 16 anos, quase 17, comparar o sítio com o que era é magnífico, porque as plantas, né, as árvores, você vê, tá tudo muito grande, né? Então, ter esse resultado do reflorestamento, o pomar, né, com esse resultado, esse ano também das lixias, que foi o primeiro ano que nós tivemos, primeiro ano de comercialização das lixias. E aí eu queria pedir para a Flávia contar como é que foi a história da floração da lixia, que é muito interessante. Então, a lixia foi plantada lá em 2011, né? Então, o agrônomo na época nos avisou que ela precisa, a florada dela é de junho a agosto. Nesse tempo, precisa ter um frio, uma temperatura baixa, bem baixa, para ela poder florir. E fazendo as adubações, podas, né? E ela tem um acro também muito forte, então você tem que ir combatendo. E a gente vem, né? Então, cada junho, a gente já começa as expectativas. Uhum. Olha lá nas lixias se tem botãozinho, se tem flor. Olha lá. Nada. 2011, 12, 13, 2025. Finalzinho de junho, a gente, né, vamos lá ver como é que estão as lixias, né? E aí, de repente, as flores, os botõezinhos. A gente olhava para outro pé, mais botãozinho. E eu não sei se coincidiu com o início do apiário,
né? Que há 2 anos nós colocamos apiário lá também. Só sei que era uma emoção tão grande entrar no pomar e o zunido das abelhas e a florada. E aí, de repente, meu marido, opa, caiu um cisquinho aqui. É muito emocionante, gente. É muita emoção você ver, porque assim, o ano retrasado, quase que a gente cortou tudo. A agrônoma mesmo que nos assistia, ela, vamos cortar um pé sim, outro não, para ver se clareia. E ela, né? Às vezes tá muito embatumado, tá muito cheio. Vamos cortar? E a gente, aí, deitada à noite, assim, a gente, não vou cortar, não. Vou cortar de jeito nenhum uma árvore de 15 anos. Porque ela já tá floresta. Lá é uma floresta hoje. Então, assim, foi uma emoção muito grande. E ver esses frutos crescendo, ficando maravilhoso. Foi espetacular em dezembro. A beleza dos frutos vermelhinhos. Aquele quadro estampado do Natal, né? A planta verdinha com Sua árvore de Natal, natural. milhões não, né? Uma centena de árvores de Natal. E assim, foi muito gratificante poder... Tive proposta, eu compro a lavoura inteira, eu venho aqui, eu colho, eu levo, você não precisa se preocupar com nada. Falei, não quero. Dá licença, minha lixinha. Trabalhando na cidade, né? De segunda a sexta eu tô na cidade trabalhando, dentro do escritório, tá. Mas nós vamos para lá, nós vamos colher e eu vou vender em barquetezinhas, em bandejinhas, com a nossa logo, com a nossa negocinho, vamos fazer dessa forma. Não quero. Você está querendo dizer que seria até mais rentável, mais fácil, não sei, vender diretamente para um intermediário que iria ali colocar a marca dele e comercializar para o varejo? Rentável, eu creio que não. Né? Mas seria mais fácil. É claro que houve uma demanda muito grande, física, para vocês, da família inteira. Botar tudo em bandejinha, colher. Porque assim, a lixia é muito delicada. Se você colheu hoje, você tem que colocar hoje na banca. Ela escurece muito rápido a casca. Ou você tem que ter câmara fria para guardar. E vocês tinham? Situação que a gente não tinha. Então, assim, eu lembro que na festa de fim de ano da empresa, que a gente comemora todo 24 de manhã, eu cheguei às 10h30 da manhã. Por quê? Porque às 6 da manhã eu recebi um pedido. Então eu falei, primeiro eu vou lá no sítio, nós vamos colher. Já liguei para o funcionário, começa a colher aí que a gente chega. A gente chega todo mundo, marido, filho, neto, filha, e vamos pesar, triar, tirar do caixinho, pesar, embalar e 9h30 a gente estava entregando. Então, assim, teve uma demanda muito grande, que inclusive eu preciso preparar. Se Deus ajudar, em junho, julho, vamos ter floradas, eu preciso preparar melhor. Quando você conta, só te cortando, quando você conta a sua história, o que eu vejo é o seguinte: você conseguiu, né, realizar um sonho e, ao mesmo tempo, criar um negócio. Porque muita gente, quando compra uma chácara, inclusive tem aquele ditado, que a chácara tem 2 alegrias, quando você compra e quando você vende. A pessoa compra, eu quero ter um lugar para descanso, eu sempre quis. Foi um pouco desse sentimento. Gosto da terra, comprou,
e depois ver o trabalho que dá. E vocês conseguiram, né, transformar, viabilizar isso e transformar até num negócio, né? E aí eu queria te perguntar, qual, qual foi o pulo do gato para que você não tivesse esse destino que muita gente tem, que é depois se cansar, aquilo ali virar um peso, uma despesa? Qual foi o pulo do gato? Porque não é fácil. Você mesmo aí já trouxe na história, né, na sua narrativa, momentos de dificuldade. Então, não dá para a gente simplificar e falar que é fácil, né? Qual é o pulo do gato? Na verdade, você tem que ter o desejo, né, de estar ali, de fazer parte daquele lugar, mas você tem que agir, né? Você tem que agir, você tem que buscar conhecimento, né? Porque assim, eu nunca tinha plantado, a não ser lá no movimento escoteiro, quando a gente plantava, né? Hoje é dia de reflorestar, vamos plantar. Uma coisa plantar é você. Plantar o feijão no algodão. No algodão. Uma coisa é você plantar lá, plantou lá e pronto. Outra coisa é você plantar para colher. Colher frutos bons. Então, assim, muita coisa eu estou aprendendo, né? Então, eu acho que conhecimento, né? Você ter força, você precisa também ter força física para estar à frente ali e ter pessoas boas com você. Né? Você contou que foi atrás do Senar, de instituições de apoio. Isso, o que eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, o Senar, ele é um serviço de aprendizagem nacional muito importante e ele está disponível gratuitamente para o produtor rural, mas em que pese todo o trabalho que a FAEG faz em divulgação, o produtor rural ainda tem ou um certo receio ou uma falta de conhecimento do resultado que essa parceria Senar-produtor rural pode trazer. Então, né, há 2 anos nós fomos apresentados ao Senar, né? Até então a gente ia com os... Desculpa. A gente ia com os nossos conhecimentos, né, de internet, de agrônomo. Consultorias. Chegou a fazer algum curso antes? Não. Mais na consultoria e na pesquisa. Algumas consultorias de amigos agrônomos, né? E a gente foi indo. Com esse conhecimento do Senar, o que eu posso falar? A gente fica mais organizado, né? Existe uma reunião mensal obrigatória, sim, é obrigatória, né? Então, assim, você se vê, embora a gente já fazia as nossas anotações em planilha, a gente já existia vinha... contabilidade, que a gente estava comentando aqui no podcast anterior. Assim, né? Não tão afinada, não tão profissional. Não tão profissional. Não é que hoje é profissional, mas melhorou bastante, né? Mas vocês já tinham, antes disso, um controle de custos, um controle de gastos. Sim. Já trazia esse princípio de gestão empresarial, vocês são empresários, para dentro da chácara. Isso. Né? Com principalmente controle de adubação, né? Com planilhas. Então, o Senar, justamente, quando eles me procuraram, a gente pode dar assistência, vocês têm interesse? Eu falei assim, mas quanto vai nos custar? Então peraí, só um detalhe. Não foi nem ela que procurou, ela foi procurada. Exatamente, porque eu não conhecia, a gente não conhecia. Foi um consultor particular que nos informou, né, do programa, que na verdade eu acho esplêndido, né? E quanta gente não conhece. E quando ela me falou, não tem custo. Aí você pensou assim, não tem qualidade. Foi. Eu falei assim, uai, não tem custo.
Ela, mas nós vamos ter que fazer uma visita lá mensalmente. Eu falei, não tem problema. Aí eu pensei, vamos, né? Vamos ver Depois- o que vai dar. Depois você pensou, quero ver que hora que esse povo vai me pedir dinheiro. Eu fui questionar, fui buscar, né? Como é que funciona esse programa? De onde vem o dinheiro que esses técnicos... Eu fui buscar, De algum lugar né? esse dinheiro Falei, "Só, mas sai. como assim? Que eles estão lá, né? E assim, é uma parceria muito boa que tem proporcionado, né, justamente aí da assistência na Produção de fruticultura, frutas. veio outra assistência que na verdade a gente não, que abriu nossos olhos para a agroindústria, né? Que até então a gente estava focado na fruticultura. Então agora já tem abriu esse outro universo da agroindústria, que é um universo que a gente está totalmente apaixonado. Você trouxe aqui, isso aqui já é produção de vocês da agroindústria. Isso. Nós temos a cachaça que hoje ainda... Vou mostrar aqui, cachaça artesanal. A cachaça, ela ainda hoje é feita por um parceiro. Então, nós pegamos a cachaça e adicionamos ao nosso mel, que é o nosso apiário. Temos um apiário lá hoje com 20 colmeias, com 20 caixas. Esse é o mel das flores de pitaia. E aí nós fazemos 2 colheitas de mel no ano. Em maio, a gente faz a colheita do mel flor de pitaia. Aí me perguntaram assim, como é que você sabe que é de flor de pitaia? Eu ia te fazer essa pergunta, Flávia. Exatamente. Eu ia te perguntar isso. Como que você sabe que aquela floração é de flor de pitaia? Então, vamos lá. Nós temos hoje, são 800, 1.600, aproximadamente 2.000 pés de pitaia. O período da pitaia, né, a safra, ele é de dezembro a maio. Nesse período, a pitaia, cada pitaia, ela solta braços, né, que chama cladóides. Nesses braços, vai se revezando as flores. Por exemplo, ela solta... Cada pé de pitaia tem uns 20 braços. Hoje esse mês o braço 1 da flor, mês que vem o braço 2 da flor, braço 3. Então, nesse período de dezembro a abril, de novembro a abril, a florada é abundante. E sempre, né? Ela é uma rotação de floração. Então, sempre tem flor no pomar. Então, de novembro... De novembro a abril. Abril, você tem uma constância de floração da pitaia. Exatamente. E o nosso pomar está dentro desse... O nosso apiário está dentro desse pomar. As abelhas, elas não vão muito longe. Elas têm uma distância que elas vão buscar as flores. Aí, o que a gente notou? O volume de abelhas que fica no pomar. Aí já me perguntaram também. A flor da pitaia só abre à noite. A abelha à noite não passeia, não busca flor, não busca néctar, não busca pólen. Como que você me fala que é da flor da pitaia? A flor da pitaia começa a abrir por volta de 6 da tarde, 6h30, 7. E fica aberta até mais ou menos 7h30, 8, 9 horas da manhã. Vai lá no pomar 6 da manhã, quando o sol está saindo. Tem lá no nosso Instagram os vídeos. Os unidos, elas não te atacam, elas estão concentradas em coletar o que elas foram buscar, néctar e pólen. Então, daí nós tivemos a surpresa na prática do mel flor de pitaia. É o mais escurinho. É o mais escuro. É isso. Esse mel âmbar,
com sabor intenso. Então, nós afirmamos que a predominância da florada desse mel é de florada de pitaia. Aí, como que eu sei que é de lixia? Porque aí a pitaia, em abril, onde eu vou ter os últimos frutos lá em maio, ela se recolhe para se recompor, né? Para lá em novembro começar novamente. Então, não tem mais florada de pitaia. Aí, nós tivemos, e esse mel de lixia... Aí nós temos o segundo mel aqui, que é o de lixia. Exatamente. Bem mais claro, um tom mais amarelo esverdeado. Por que que a gente fala que é de lixia? Lá também no nosso Instagram tem a florada da lixia. Se vocês verem olha as aqui, gente, flores... para comparar, ó. Isso. Pitaia, lixia. Dá para comparar. Se vocês verem a flor da lixia, ela é amarelinha esverdeadinha. É o mel. É o mel. E aí, Flávia, E por aí, exemplo... só para ver se eu entendi aqui a lição. Então, como são floradas em épocas diferentes, fica fácil você identificar qual que é o mel E aí, de lixia e o de pitaia. O mel de pitaia a gente colhe agora em maio. é que eu ia perguntar. Nós vamos colher agora em maio. Aham. Esse aqui da lixia, ele foi colhido em setembro, no final de setembro do ano passado. E a diferença de sabor? Tem diferença. Tem diferença. Ele é mais leve, o da pitaia é mais encorpado. Tem diferença. Nos falta ainda, nós queremos, ainda vamos buscar a caracterização do mel. A gente não teve tempo ainda hábil, mas nós vamos buscar. Isso aí também. Aí essas cachaças, ora elas vão vir com adição de mel de flor de pitaia, ora com adição de mel... Por isso que a cor aqui é diferente. Não por isso exatamente. Esse aqui é porque, além delas terem adição do mel, elas são envelhecidas com madeiras. Essa aqui foi envelhecida com a madeira de jatobá. E essa aqui eu acho que foi da carvalho ou amburana. Aí essas madeiras dão cor, coloração e perfume e sabor. Olha só. E aí a cachaça é a última, digamos, o último né, empreendedorismo ali dentro, né, subnegócio, vamos dizer assim, né? Exato. Aí hoje nós estamos, né, nos preparando, nos preparando juridicamente para confeccionar a cachaça lá no sítio, com alambique, aberto a visitações, regularizando a produção. Isso. E aí, Flávia, eu queria que você voltasse um pouquinho atrás, lá, que você falou da entrega da lixia. Eu, produtora rural, estou produzindo lá no meu sítio a lixia. Eu posso embalar na bandejinha, chegar no mercado e entregar? Ou eu tenho que adquirir uma nota? Como é que eu faço para eu entregar isso no mercado? Produtos in natura é mais fácil, né? Então, você tem com uma nota fiscal, né? Você vai lá, entrega o seu produto e aí tudo bem. Agora, os produtos da agroindústria, aí justamente a gente está em busca da regularização, porque até então nós só vendemos, porque é tudo artesanal, então a gente só vende artesanalmente, em feiras. A escala é menor. É menor. A produção in natura, você tem que ter uma inscrição estadual de produtor rural, isso, né? Que você vai enviar a documentação para a Agrodefesa. A Agrodefesa vai te emitir um número chama nota fiscal de inscrição estadual de produtor rural. Dentro daquela inscrição, você vai selecionar a sua atividade. Produtora de hortifruti, produtora de gado leiteiro, produtor de corte, lavoura. Dentro, quando você vai requerer a sua inscrição, você vai especificar qual é a sua atividade. Aí, o que acontece? A Flávia produziu a lixia dela lá, ela vai no site da Agrodefesa e vai emitir uma nota fiscal
daquele produto para ela entregar no mercado. Então, ela Exato. regularizou o produto dela. Quando ela fala aqui num produto da agroindústria, ela vai industrializar. Então, você já tem as questões, por exemplo, que vai entrar a Questão sanitária, do sanitária, Ministério da de vigilância Agricultura. sanitária, o Isso. registro no Ministério da Agricultura e Pecuária. Isso. Então, ela vai regularizar isso para que ela possa vender em escala industrial. Então, artesanalmente, ela pode vender esse produto dela. Mas, para ela colocar numa escala industrial, aí ela tem que ter esse registro no Ministério da Agricultura e Pecuária e ela tem que ter a licença da vigilância sanitária para que ela possa vender. Então, assim, é um pouco burocrático para o produtor rural, mas, e é o que eu sempre venho falando, Raquel, o produtor rural, ele precisa fazer isso que a Flávia está fazendo. Agregar valor ao produto que ele está produzindo na propriedade. Então, quando a Flávia coloca aqui para nós que ela teve proposta, não, eu vou lá e vou colher sua lixia. Meu amigo, ótimo, vem, colhe. Mas ela deixou de ter uma margem de lucro maior. Ela teve um trabalho a mais, mas ela deixou de ter uma margem de lucro, que isso E precisa... agregou a sua marca, né? E agregou Exato. a sua que é a marca marca ao do produto. sítio. O Exatamente. que acontece? O que é a vantagem da Flávia? Ela não teve, por exemplo, ela teve todo o cuidado de produzir aquela fruta, de colher da forma correta, de embalar na forma correta e de preservar a árvore dela que está lá para o ano que vem produzir novamente. Então, quando você vende isso, você está transferindo para um terceiro, você não sabe se vai ter o mesmo cuidado dentro da sua propriedade com o fruto que ele está colhendo e tampouco com a sua árvore que está lá com o seu pé de fruta. Essa foi a minha primeira preocupação. Hum. Eles vão colher, eles vão subir de qualquer jeito no pé, eles vão quebrar os galhos. Não quero eles aqui no meu pomar. Olha só. Entendeu? É exatamente isso que a Márcia falou. É o cuidado. É você como esse mel, né? Ah, eu coloquei pistache. Eu quero que a pessoa sinta um produto diferente. Ele tá ali com energia diferente, ele tem um valor diferente. E você está se preparando agora para fazer um trabalho de educação ambiental. As pessoas vão poder visitar. Sim. Me fala um pouquinho do que vem aí. Vem aí. Então, né, com a abertura do Senar, e aí você começa a buscar informações, e aí a gente fez até um curso lá online, no site deles lá, de turismo rural. Olhei aquilo e eu falei assim, ué, porque assim, é muito egoísmo. Nós, depois que a gente voltou da França, assim, a gente nunca mais fez viagens, porque sempre empreendendo e eu não posso sair agora, eu não posso sair. Aí o pessoal assim, vamos ali para Caldas, vamos ali para... Eu vou sair do meu paraíso para poder, vou me deslocar, quantos quilômetros, estradas, tá Ela ali. chama de paraíso. o Sim, cantinho dela. Interessante. gente, vocês não têm noção do que é acordar com os tucanos na árvore. A gente acorda sábado, domingo e segunda com os tucanos, corre, né? Eles fazem um barulhinho assim. Isso é muito prazeroso. Então, a gente viu hoje que é egoísmo demais ficar isso só para nós, né? E a gente, né, tem muita coisa ainda para fazer, coisa demais, né? Preparar tudo para chegar esse momento das visitações. Preparação, montagem de alambique, estrutura, né? Queremos fazer aí uns chalés, vamos ver, mas para que a pessoa possa passar lá essa experiência que a gente passa todos os fins de semana. Olha só. É revigorante. Sabe o que eu queria te falar, Márcia, que aí eu queria até passar a palavra para você. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira delas é o tamanho da propriedade, que a gente falou.
alqueire. Um alqueire são 48 mil metros quadrados, né? Exatamente. E 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Só para o pessoal Isso. diferenciar. Isso. Então, menos de 50 mil metros quadrados e ela está fazendo tudo isso. E você pediu para ressaltar isso, que o tamanho da propriedade não condiciona a sua produtividade, o seu resultado. Que essa é uma mensagem que você, né, queria que você falasse um pouco disso para o produtor rural, né, que é o seu público, né, a força disso. Raquel, eu falo que não é extensão, é gestão, certo? Então, assim, a Flávia está aqui falando que está produzindo toneladas de frutas em um alqueire. Então, o que que acontece? E um outro ponto que eu ressalvo aqui nessa conversa com a Flávia é a questão do amor, do transformar aquele lugar em um lugar agradável. Porque o serviço do produtor rural, ele é árduo. Você trabalha debaixo do sol, você trabalha debaixo da chuva, do frio, e você trabalha um trabalho braçal pesado, porque cuidar de uma propriedade rural é um trabalho braçal pesado. Você tem cerca de arame para fazer, você tem adubação para fazer, você tem pomar para carpir, para capinar, então você tem que pegar na enxada, você tem pasto para roçar, mas ela transforma isso em algo agradável. Então eu trago isso, uma mensagem pro produtor rural é que depende dele transformar isso. A Flávia trouxe aqui para nós no início da conversa que ela adquiriu essa propriedade que anteriormente produzia soja. Para você produzir soja, você tem que fazer a supressão da vegetação, você tem que desmatar, você não tem que ter árvore ali, porque senão você não consegue passar um trator, você não consegue passar uma colheitadeira. Exato. E ela transformou essa área, que anteriormente era de uma monocultura, para produção de fruticultura. E aí daqui ela derivou do mel e da cachaça. Então ela está agregando valor ao produto que ela tem trabalhando na terra. E o que ela falou, ela não queria enterrar dinheiro, ela queria fazer brotar. E ela conseguiu fazer brotar, trabalhando numa gestão. Ela buscou conhecimento numa assessoria, que não lhe custou nada, que está rendendo conhecimento, né? E a gente precisa desse pequeno produtor. Eu não gosto de falar pequeno produtor, eu gosto de usar a expressão produtor em pequena escala. Isso. Por quê? Quando você fala pequeno produtor, parece que é alguém que... Não, é um produtor em pequena escala. E mudaria ainda, é um produtor em uma pequena extensão. A escala vai depender de cada um, de como ele vai gerir isso, certo? Exatamente. A gente está falando aqui de legislação, de transformar esse produto para ser vendido. Gente, tudo é possível, Raquel. Você consegue. A terra em você plantando e cuidando, tudo dá. E a gente não pode colocar o seguinte, a Flávia colocou que não deu certo a cultura de limão aqui na região, por N fatores. Ou a questão do solo, ou a questão climática, ou porque lá é muito úmido, ou porque venta muito. Então, você tem que adaptar ao seu ambiente aquilo que vai te render. Por exemplo, hoje existe uma demanda no mercado de ovos caipira. Só que eu não quero. A Flávia tá aqui. Estou querendo produzir ovos caipira. Não, muito difícil. O que acontece? Existe isso para a indústria. Porque quando você vê lá no supermercado aquela maionese da marca famosa lá, ovos caipira, ela tem. O que é solicitado para essa indústria para o produtor produzir ovos caipira? Que ele tenha um galpão feito com madeira, que a cobertura seja feita com palha ou de buriti, ou que seja um natural, certo?
e que aquela galinha ela tem um horário que ela vai sair no pasto ali, vai andar numa área de capim, numa área verde e vai voltar. É possível você produzir em um pequeno espaço uma produção de ovos caipira que você vai vender isso para a indústria. Então, o que talvez o que eu penso, e aí venho aqui como filha de produtor rural e como produtora rural, essa implementação da mudança. O meu pai sabe tirar leite. Ponto. O meu pai é tirador de leite. O meu pai adaptou a ordenha? Não. O meu pai tira leite na mão. Ele não adaptou a ordenha. A gente comprou, utilizou um tempo. Quer saber desses trem, não? É muito estressante, eu tenho que lavar. E ele é um produtor rural que ele tira leite na mão até hoje. Terminou de tirar o leite, solta a vaca e bezerro pro pasto, à tarde eu vou apartar. É isso. A mudança para ele é muito difícil. Então, a geração que vem agora, ela precisa pegar esse bastão e trazer essa implementação. Não vai deixar de existir produtor rural em pequena, média e grande escala. A gente tem mercado para todo mundo. Exato. E eu acho que a principal lição aqui, e que eu já vi você falando até em outros podcasts que a gente esteve junto, é a importância da gestão. Muito embora você seja advogada, e aí ela pega a situação quando normalmente a coisa já está dando problema, o primeiro erro que você constata é a falta de cuidado na gestão que gera problemas jurídicos, não é verdade? Exatamente. Vamos colocar aqui o exemplo da Flávia. A Flávia produz a cachaça, tem uma excelente qualidade, ela tem um cuidado nessa produção, porque para você chegar nesse padrão não é fácil. Então, eu acredito que ela perdeu aí algumas garrafas de cachaça, não foi do dia para a noite que ela chegou nessa receita. E testa e diminui isso, aumenta isso, e a temperatura. O mel cristaliza. Então, tem todo um estudo e uma observação que precisa ser feita. Mas ela produz esse produto com qualidade e, de repente, ela joga no mercado sem esses cuidados da licença da Vigilância Sanitária, da licença do Ministério da Agricultura e Pecuária, sem o selo do CIF e joga no mercado. O que a Flávia vai receber? A Flávia vai receber uma autuação. Ela não respondeu à autuação, ela vai receber uma multa. E essas multas normalmente são de valores muito altos. Aí ela vai parar lá na mão do advogado. E ela vai parar na mão do advogado. E aí tem uma outra questão que a Flávia trouxe aqui que eu gostaria de levantar. A preservação das áreas de nascente e as áreas de margem dos rios. Quando você preserva, automaticamente você produz, porque aí você tem uma abelha, aí você tem um aumento na produção de água, quando você preserva aquela margem, porque não foi por acaso que o legislador falou assim, olha, num rio aí de 50 metros, você tem que ter uma preservação permanente de 150 metros de cada margem. Isso foi um estudo que foi feito. Isso precisa, porque senão você vai ter um assoreamento do rio, você vai diminuir as nascentes. E quando você planta árvores que sejam nativas, porque senão vai me fazer uma plantação de eucalipto próximo à nascente, porque aí você vai acabar com aquela nascente, porque o eucalipto ele vai puxar toda a água que tem no solo. Ele é uma planta que cresce muito rápido, então automaticamente ele vai exigir muito mais daquele solo, inclusive da água. E aí você tem que ter um estudo para saber o que você vai plantar ali naquelas nascentes. Então, o conjunto entre gestão e preservação e essa questão de agregar valor ao produto final é o que eu vejo hoje que nós precisamos implantar na produção de pequena e média escala. Para média escala, você consegue fazer esse trabalho também, né? E aí você deixa aí para a produção em grande escala para as monoculturas, para a soja, para o milho, que a gente precisa, e para o arroz e para o trigo.
E o segundo ponto que eu queria destacar e te perguntar, né, você sendo mulher, né, está representando um grupo que vem crescendo no agro. Sim. Como é que você vê a participação feminina e como mulher, assim, enfrentou algum obstáculo no campo? Então, hoje, no geral, a mulher, né, tá muito à frente de muitas janelas, de muitas portas. E assim, eu sempre fui de buscar o que eu quero, de ir atrás, e não sou muito de ficar assim, aguentando qualquer coisa. Então, por exemplo, quando eu chego para entregar as pitais, vem a mulher da pitaia. Ó, chegou a mulher da pitaia, chegou lá. Então, assim, eu acho que hoje a mulher tem se destacado muito com a sua perfil de organização, né, de trazer aquele cuidado, né? E vem com força também, né? Ela vem com força nas feiras que a gente participa, cada vez mais a mulher tá no mercado, tá no agro, né? E Você ainda percebe preconceito? não, assim, eu particularmente não. Hum. E assim, eu lido, né, com os clientes, e nenhum momento me bateu nenhum sentimento de preconceito. Pelo contrário. E assim, eu sou insistente, né? Porque eu faço a parte comercial assim, eu acho que você tem que se impor, né? É profissional, né? E eu acho que a mulher vem conquistando esse espaço, né? E deixar bem claro esse profissional, né? Desse estigma de mulher Amélia, né? De mulher, né? Que não é, hoje não tem mais espaço, É, né? o espaço está aí para ser ocupado, né? Exato. E aí a mulher, como falam, né? Ela vai aonde ela quer ir, né? Só a mulher querer. E eu acho que o perfil hoje é isso. A mulher, ela tá empoderada, ela quer, né? E busca conhecimento e vai e vambora. E E pode, e pode, e deve, pode e e deve. deve. A mulher, que eu falo assim, que às 3 horas da tarde ela põe um bolo no forno e vai assistir a reprise da novela, eu acredito que já não, já não tem mais espaço em nós como mulheres, né? Eu venho de uma família aonde a mulher ela era o espaço da dona de casa. Então, a mulher empreendedora já é da minha geração, da geração da minha mãe, da minha avó, Uhum, eram as isso. mulheres mães, donas de casa. Então, essa evolução a gente sente que nós estamos nessa geração, que eu acredito que não volta. Então a Hum. mulher, é o sexo frágil, a mulher. Não, eu não acredito. Nós temos, eu não tenho a delicadeza que a Flávia tem aqui. Não. Ah, Mas assim, essa sutileza de lidar com esse mercado que por uma tradição é mais ligada ao homem, até pela questão da força, nós estamos conseguindo superar e superar com louvor. Então a gente tem que pegar a Flávia como exemplo, porque às vezes você está aí querendo empreender, mesmo que você seja a professora ou a advogada, mas eu quero o meu pedacinho de terra, o meu pedacinho de chão, né? Como que é a música que você recordou aqui, Flávia? eu não lembro o nome dela. Nananana. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher.
Então é isso. É isso. Toda mulher é que tem um isso. sonho aí de ter um pedacinho de chão para plantar e para colher, é possível, né? Sim. É fácil? Não. Não é fácil, mas é possível. Com gestão, com essa sutileza, com determinação, a gente consegue sim chegar nesse momento. Como tem, por exemplo, também mulheres que estão à frente de grandes fazendas. Então, nós temos aí Com produtoras certeza. rurais, inclusive o grupo MAGE, ele é liderado por uma mulher, que foi a mulher que despontou dentro do agronegócio e hoje é uma das maiores fazendas do Brasil. É uma mulher que está à frente do negócio, né? Então, nós temos mercado para isso. Basta a gente ter essa sutileza aí que nós vamos conseguir chegar aí à nossa igualdade. Exatamente. Assim, como você falou, a sua mãe veio, né? Sua mãe, sua avó eram mulheres mães e hoje, da sua geração para cá, mulheres que escolhem o empreendedorismo. E aí, queria que você falasse um pouquinho assim. Você falou de uma grande fazenda que tem uma mulher à frente, e vindo aqui para o interior de Goiás, né? Gente que está no interior, no dia a dia, você que é uma mulher e também do meio agro, você no seu dia a dia, nas fazendas, entre os seus clientes, você ainda percebe assim queixa das mulheres por questões de gênero ou isso está diminuindo? Como é que você avalia? Quando você traz essa questão, por exemplo, de uma fazenda de uma escala maior, o preconceito ele aparece também numa escala maior. Então, eu tenho várias clientes que estão à frente, liderando fazendas, mas que existe aquela questão do preconceito. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela precisou contratar um gerente. Por quê? Porque ela tem 20 peões que ela tem que dominar. Então, quando ela chegava e impunha, olha, peraí, mas quem é você? Sou a patroa, sou quem está administrando, né, o negócio. Então, ela teve que Aí eu não contratar um gerente. aceito. Eu Eu não não aceito. aceito. Exatamente. Então, ela contratou um gerente e o gerente vai lá e É pede o só peão para um para fazer. ela mandar. Exatamente. Então, ela determina o que precisa ser feito, porque não é porque eu quero. A diferença é essa, não é porque eu quero, é porque precisa, né? E pronto, ela falou assim, então a partir do momento que eu entendi que o problema era porque eu era mulher, e eu falei, bom, vou resolver isso, eu contrato um gerente, pronto. Então, olha, preciso que faça isso e isso. Ele vai lá e fala, olha, fulano, faz isso, fulano faz... E resolveu o problema da fazenda. E eu tenho várias clientes que têm fazendas já de grande escala, passa por essas dificuldades da questão do preconceito, tanto da questão de assistente técnico, quanto da questão de gerência. Olha, o gerente da instituição financeira tem um trato diferente com a mulher do que com o homem. Ainda tem-se em mente, dentro do agronegócio, que o homem é quem tem um poder de decisão melhor. A mulher, eu falo que ela tem várias vertentes. Eu costumo dizer o seguinte, não sei se isso procede, mas enfim. Mulher é polvo, ela tem vários tendões. Homem é cobra, ele só tem um. Se você vai no shopping com um menino, você presta atenção na loja, na roupa da que passou, nisso, naquilo, segura o menino, conversa. O homem, se ele olhou para a loja, o menino some. Sim. Então, assim, eu falo que eles não têm. E a mulher com esse tentáculo, a mulher polvo, ela vai administrar a fazenda de uma forma melhor, porque ela vai conseguir ver a gestão, ela vai conseguir ter a sensibilidade de uma produção, e a gente tem várias mulheres frente à produção de leite, porque a produção de leite, por mais que seja sacrificante, a produção de leite ela exige um cuidado, porque a vaca leiteira ela é delicada.
Ela é Ela diferente. está sendo mãe. Ela está sendo mãe. Exato. Então, o cuidado com a higienização, o cuidado mesmo no toque, de você tirar um leite da vaca, ela precisa de ser, ela tem que ter essa sensibilidade. Então, frente à produção de leite, existe várias mulheres hoje que estão como produtoras de leite ou estão administrando granjas leiteiras, por isso, porque ela tem a sensibilidade e ela tem o cuidado que é aquilo que a vaca leiteira precisa. Então, mas ainda existe nessa grande escala um preconceito, inclusive com a advogada. Mas eu acho que é uma questão também de mudança de cultura, né? Está havendo uma educação diferente, né? Para as novas gerações. E eu tenho uma boa expectativa em relação ao futuro. Eu acho que já melhorou muito e a tendência nessa questão, ainda que velada, desse desrespeito, às vezes por ser mulher, ainda, né, que ainda acontece, que a gente ainda percebe no dia a dia. Eu acho que a mulher está tendo inteligência para lidar com isso, acho que a firmeza quando necessário. E com a questão também da educação, afinal somos nós mulheres que educamos, né? Isso. Exatamente. Eu acho que essa geração... Educamos nossos filhos. Sim. Acho que a geração de jovens aí, de homens que estão vindo, já vem com essa educação, né? Com menos preconceito. Eu acho que eles estão vindo, espero, né? Com menos preconceito. E com a imposição da mulher também, né? Ela se impondo mais. A Flávia levantou um ponto bastante interessante, que é o empoderar-se. O que é o empoderar-se? É tomar para si aquela decisão sua, é tomar para si a determinação. Olha, vamos fazer dessa forma, porque dessa forma funciona assim. Não é uma questão assim, não tem como você impor isso na sociedade, é você tomar consciência da sua posição na sociedade. E seguir. E seguir, e seguir. Porque muitas vezes a gente se deixa influenciar pelo outro. Sim. Se fica inseguro, mas se você tem segurança das suas decisões, de quem você naturalmente você vai seguir um caminho com mais firmeza e vai enfrentar, né, um ou outro olhar atravessado, Sim. mas isso não vai ser um problema. Não, de forma alguma, de forma alguma. Então, esse empoderamento, a gente precisa trazer isso para o agro, sabe? A mulher, ela precisa estar aonde ela quiser, mas não posso também... porque eu vejo aí em uma outra vertente, e aqui eu faço uma crítica, por exemplo, quando você tem obrigação por lei de ter numa chapa 20% de candidatas mulheres, isso para nós não é vantagem nenhuma, porque você está ali naquela vaga porque você precisa cumprir um requisito da lei, você precisa ter 20% de mulheres candidatas, e aí você pode observar, Raquel, que tem várias chapas que são caçadas porque a mulher estava ali só com o nome fantasia. Nós não podemos aceitar isso, Raquel, porque nós não merecemos. Nós temos que estar à frente das gestões, nós temos que estar à frente da política, nós temos que estar à frente das questões classistas, do Sindicato Rural, da FAEG, da CIA, da Associação Comercial. Porque nós merecemos e porque nós temos competência. Não porque estamos ali, porque precisa-se de uma figura feminina para iludir não sei quem, que a mulher está tendo espaço no mercado. O espaço é nosso por competência. Sim. Nós por conquista. Não, por Exato. conquista. Não porque eu sou uma fantoche que estou ali porque preciso cumprir um requisito. Eu ouvi de cliente, no meu escritório, eu resolvendo a vida financeira dele, ele falou assim, eu não voto em mulher para cargos de gestão. Eu não voto em mulher para vereadora, eu não voto em mulher para presidente de sindicato, eu não voto em mulher para nada, porque vocês não têm domínio de gestão. Falou quem estava devendo.
Flávia, mas assim, a gente quer agradecer você por estar aqui, pelo privilégio de ouvir sua história, de aprender com você. Parabéns pelo projeto, para você, para o seu marido, para sua família, né, por vocês terem conquistado, conseguido realizar esse sonho, Amém. né, e ao mesmo tempo um sonho que trouxe aí prosperidade para vocês e que nós desejamos todo sucesso, tá, para o seu negócio. Queremos conhecer depois de pertinho. Com certeza. E também quero agradecer você, Márcia, por mais esse bate-papo, né, tão enriquecedor, né, que a gente teve, né? E falar para quem está com a gente, para convidar para continuar nos seguindo, né? Para curtir se gostou, para compartilhar com quem precisa ouvir esse conteúdo e continue com a gente porque em breve estaremos de volta. Mais uma vez, deixar aqui a palavra para vocês se despedirem. Fiquei muito feliz de poder contar um pouco da minha história, da nossa história, e deixar isso aí claro, né? Que a mulher, ela vai onde ela quer e onde ela pode. E eu sou muito grata pelo meu parceiro, né? Muito respeitoso e é parceiro mesmo. Então, assim, que todas as mulheres possam, né, ter pessoas boas, parceiras, companheiros, né? Porque ela sozinha é difícil, né? Então, você, quando tem uma boa parceria, a mulher vai longe. E, e é isso. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. E o sítio está à disposição quando vocês quiserem visitá-lo. Estamos à disposição. Flávia, é um prazer imenso ter essa conversa com você. Eu estava ansiosa para conhecer a Flávia, para conhecer essa história e poder compartilhar essa história com outras mulheres, para que você seja exemplo para essas mulheres que pode seguir, que Sim. pode ir em frente, que pode ir em busca do seu sonho, que vá formar o seu paraíso. Exato. Para a gente foi muito gratificante receber você aqui, conhecer a sua história, conhecer você pessoalmente, foi maravilhoso. E eu espero que tenhamos novas oportunidades aí de estar compartilhando essa história com você e com várias outras pessoas. Que seja exemplo, Flávia. Amém. Muito obrigada. Amém. Obrigada. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com quem faz sentido ouvir essa mensagem e continue com a gente, porque em breve teremos novos conteúdos. Até mais!